Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do canibal americano. O caso que eu vou contar hoje, ele é bem pesado, talvez um pouco mais pesado do que os casos que eu costumo contar aqui. Porém, se você tá aqui num vídeo de caso criminal, eu imagino que você já tem uma ideia do que você vai ouvir aqui, não é? Mas eu vou deixar aqui esse aviso para caso você seja um pouco mais sensível, que é para vocês saberem que os crimes que eu vou contar hoje, eles talvez tenham relatos um pouco mais fortes. Jeffrey Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960 em Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Seus pais eram Lionel e Joyce e sua mãe teve uma gravidez muito complicada e é dito que ela tomava diversos medicamentos para ansiedade, para dormir, entre outros. E mais tarde chegou-se à conclusão de que ela teve depressão pós-parto, porém na época essa condição ainda não era conhecida. Então é dito que ela não passava muito tempo com Jeffrey nos primeiros anos de vida dele, que ela não pegou o Jeffrey quando ele era bebê no colo, nem nada assim. Ela também tinha algumas convulsões, não se sabe se talvez fosse por conta dos medicamentos, mas ela tinha uma condição de saúde bem delicada. Mas apesar disso, os primeiros anos de vida do Jeffrey foram bem normais, ele era um menino com muita energia, muito alegre, até que aos 4 anos ele teve que fazer uma cirurgia por conta de uma hérnia. E os pais, eles acreditam que depois dessa cirurgia, algo mudou no Jeffrey. Ele já não parecia aquele menino tão cheio de energia, tão feliz. Ele ficou muito mais quieto e muito mais introspectivo. E eles também não sabem dizer ao certo por que isso teria acontecido, mas eles acreditam que talvez tenham exagerado na quantidade de anestesia usada para a cirurgia. Quando o Jeffrey tinha 6 anos, os pais dele tiveram mais um filho, ele ganhou um irmão. E talvez isso também tenha afetado um pouco essa mudança de comportamento do Jeffrey. Isso porque essa gravidez ela teria corrido melhor do que quando a Joyce estava grávida do Jeffrey. E a mãe ela parecia bem mais afetiva com esse segundo filho. E é possível que o Jeffrey tenha percebido isso, então ele acabou meio que se isolando no mundo dele. E o Jeffrey ele pôde escolher o nome do irmão, ele escolheu dar o nome de David. Mas mesmo apesar disso, por perceber essa preferência da mãe pelo irmão, ele acabou não se tornando muito próximo do seu irmão. E o pai do Jeffrey, ele estudava para ter um PhD em Química. Então, quando o Jeffrey ele começou a apresentar ali um certo interesse por dissecar animais, o pai ele teria incentivado essa atitude. E ele começou esse interesse quando ele encontrou alguns animais mortos na beira da estrada, então ele trazia para casa e os dois eles abriam junto esses animais, ele gostava de ver como os animais eram por dentro. E o pai inclusive ensinou a usar ácido ali nos ossos. Depois, quando o Jeffrey já era um pouco maior, ali por volta dos 12 anos, ele também teve essa experiência na escola, que eles dissecaram um porco. Então ele disse que trouxe os ossos desse porco para casa e os guardou. Então ele tinha um certo fascínio por isso. O Lionel ele passava muito tempo fora de casa por conta dos estudos e do trabalho dele. Porém, ele sempre tentou manter uma relação próxima com Jeffrey e ele, nos tempos livres, levava o filho para pescar. E a relação entre a Joyce e o Lionel não era boa. Mesmo antes do Jeffrey nascer, eles já tinham diversos problemas no casamento. Os pais do Jeffrey, eles discutiam muito, eles brigavam muito, e o Jeffrey presenciou essas brigas diversas vezes. E essas brigas continuaram até que o Jeffrey era adolescente. E durante a adolescência, o Jeffrey ele não era nada popular na escola, ele não tinha amigos e ele praticamente passava ali pelo estranho da escola. Então as pessoas não costumavam se aproximar dele, ele era uma pessoa muito sozinha, já que ele não tinha ali muita atenção, muito afeto da mãe. O pai ele não era tão presente porque estava sempre ou trabalhando ou fora de casa por conta dos estudos. Então o Jeffrey ele teve uma infância e adolescência bastante solitária.
Entretanto, ele costumava fazer ali uma imitação das convulsões que sua mãe tinha, e os colegas achavam aquilo muito engraçado, então eles meio que incentivavam o Jeffrey a fazer aquilo. E por volta dos 12 anos, o Jeffrey teria dado seu primeiro beijo, que foi em um menino que morava ali na vizinhança. Então, desde cedo, ele já tinha ciência da sua homossexualidade, mas era algo bastante difícil para ele entender, ou mesmo aceitar, principalmente se a gente levar em conta a época que isso aconteceu. Então ele achava que tinha algo de errado com ele, que aquilo era errado. Então ele nunca falou sobre isso com ninguém, e ele escondeu a sua homossexualidade até a sua vida adulta. E o Jeffrey começou a beber quando ele tinha cerca de 14 anos, e ali nos últimos anos de escola era comum que ele bebesse mesmo durante as aulas. E então ele começava a beber já logo cedo, por volta das 7 da manhã, era comum que ele já estivesse bebendo. Então, quando o Jeffrey estava com 17 anos, os pais dele se separaram. E a Joyce ficou com a custódia dos 2 filhos. Porém, ela acabou indo embora de casa levando apenas o David e deixando o Jeffrey para trás. E o pai do Jeffrey, ele tinha saído de casa e tinha ido morar num hotel ali próximo para poder deixar a esposa ali com os filhos na casa, a ex-esposa no caso. Mas a Joyce, ela foi embora com o filho mais novo, deixou o Jeff para trás e ela simplesmente não falou nada pro Lionel. Então o Lionel, ele teria voltado ali para visitar a família uns 3 meses depois. E só então ele percebeu que o Jeff, ele estava sozinho na casa aquele tempo todo. E o Jeff, ele se sentiu completamente abandonado quando a mãe deixou ele para trás. E isso provavelmente teve um impacto muito forte nas ações que o Jeffrey teria mais tarde. Em uma ocasião, o Jeffrey ele teria visto ali no jornal uma notícia de um jovem que tinha perdido a vida em um acidente. Então ele meio que se apaixonou pela foto que estava ali no jornal, a foto do jovem, e ele resolveu ir até o funeral desse jovem. Então o Jeff ele foi até o funeral e ele teria visto o corpo do jovem. E ele disse que depois disso ele foi até o banheiro e se tocou. Então, em 1978, quando o Jeffrey tinha 17 anos, ele meio que criou essa fantasia de que ele ia dar carona para um jovem que ele ia encontrar na estrada e que os dois teriam relações. Até que um dia o Jeffrey estava voltando do shopping para sua casa e ele viu um jovem pedindo carona na estrada. Então, ele deu carona para esse jovem e ele queria ir até um festival que é até ali perto. O jovem se chamava Steven Hikes e o Steven, ele estava procurando uma carona para poder ir até esse festival, porque ia ter um show que ele queria ver. E então, de alguma forma, o Jeffrey convenceu ele a primeiro eles irem até a casa dele, no caso, a casa dos pais dele, onde ele morava, e para eles beberem algumas cervejas antes, e depois ele levaria ele até o festival. E é dito que o Steven, ele não era homossexual. Então é possível que o Jeffrey ele tenha dado algum tipo de investida ali no jovem e ele tenha rejeitado o Jeffrey. Então ele tentou ir embora da casa, tentou sair da casa e nisso o Jeffrey agrediu ele com um halter. Então o Steven ele caiu desacordado. Quando o Jeffrey percebeu que o jovem tinha perdido a vida, ele ficou desesperado, ele entrou em pânico. O Jeffrey ele disse que não era a intenção dele tirar a vida desse jovem. Mas apesar dele ter ficado apavorado com aquela situação, mesmo assim, ele se tocou em cima do corpo do Steven. Ele depois, então, separou o corpo em partes. Basicamente, da mesma forma ali que ele fazia com os animais. E depois ele teria enterrado o corpo no quintal. Semanas depois, quando o corpo já estaria decomposto, ele desenterrou os restos. Então ele teria usado ácido para dissolver aqueles restos e descartou isso no vaso sanitário. E o Jeffrey ele tinha consciência de que o que ele tinha feito era errado, mas ele disse que isso foi acidental, que ele não tinha a menor intenção de tirar a vida do Steven, e sim que ele estava tentando impedir que o Steven fosse embora e abandonasse ele da mesma forma que a mãe dele tinha abandonado. O pai do Jeffrey, apesar de não ser assim tão presente, ele tentava incentivar o filho a fazer algumas coisas. Ele percebia que o Jeffrey ele não tinha muitos amigos, e então ele queria que o filho tomasse um rumo na vida dele. Então ele incentivou o Jeffrey a ir para uma universidade. Então o Jeffrey ele aceita essa sugestão e ele chega a entrar numa universidade. Porém, novamente, ele não se encaixava naquele local. E ele não fez amigos por lá.
E chegou um período que ele já não frequentava mais as aulas e ele ficava só no seu dormitório bebendo. Então ele acaba largando a universidade, o pai fica muito chateado com aquilo, então ele dá duas opções pro Jeff. Ele diz que ou ele se alista no exército ou então ele consegue um emprego. O Jeff então acaba se alistando ao exército. Porém ele acabou sendo dispensado porque ele teria abusado de 2 de seus colegas. E novamente o pai do Jeffrey ele ficou muito chateado pelo fato dele ter sido dispensado, porém ele não sabia o verdadeiro motivo. E lá no exército o Jeffrey ele adquiriu ali alguns conhecimentos sobre o uso de medicamentos. E ele chegou a servir como médico de combate na Alemanha Ocidental. Então lá ele começou a usar desses conhecimentos para deixar alguns dos seus colegas desacordados, então ele abusava desses colegas. Parecia assim que o Jeffrey ele não conseguia ter uma relação com uma pessoa que tivesse consciente, que tivesse acordada. E com o tempo isso passou a ser quase que primordial para ele. A um ponto de que mesmo que a pessoa ela quisesse ter uma relação com ele, fosse algo consentido, ele sentia que ele tinha que drogar a pessoa para que ela ficasse num estado ali quase que inconsciente. Que dá a entender que o Jeffrey ele fazia isso, ele drogava as pessoas não só ali por medo de que ele fosse rejeitado, que a pessoa não fosse querer ter uma relação com ele, mas também porque ele tinha uma grande dificuldade em ter uma conexão com as outras pessoas. E ele chegou a morar por um tempo na Flórida, onde ele conseguiu um emprego. Porém, lá ele também se sentia muito sozinho, ele não fez amizades lá, ele não tinha ligação com ninguém. Então, ele acabou pedindo pro seu pai se ele podia voltar para casa. Porém, nessa época, o pai ele já tinha casado novamente. Então, o pai sugeriu que o Jeffrey fosse morar com a sua avó. Então, o Jeffrey aceitou e ele foi morar com a avó e ele tentou, ao máximo, ter uma vida, digamos assim, normal. Ele chegou a frequentar a igreja com a avó dele porque ele achava que isso talvez fosse ajudar no que ele considerava ser os problemas dele. Como, por exemplo, os pensamentos que ele tinha, os desejos que ele tinha, ou mesmo o fato dele ser homossexual. Mas ele relatou que um dia ele estava na biblioteca e um homem teria dado um bilhete para ele. E nesse bilhete o homem estaria ali oferecendo um ato sexual para o Jeffrey. E o Jeffrey ele disse que esse bilhete ele acabou por ser o fim ali de um período que ele conseguiu ficar sem ter aqueles pensamentos homossexuais, sem ter nenhuma relação homossexual, ou mesmo aquelas fantasias que ele costumava ter. Mas ele não respondeu ao bilhete, principalmente porque ele tinha essa inabilidade de ter ali um contato com as outras pessoas e ter um relacionamento com alguém. E a avó paterna do Jeffrey, com quem ele morava, disse que nunca percebeu nenhum comportamento assim muito estranho no Jeffrey, que desse sinal de que tinha algo de errado com ele. Porém, ela desconfiava que o Jeffrey fosse homossexual, porque ela via que ele levava alguns homens para casa à noite. E ela disse que ele era um jovem bastante comum, parecia uma ótima pessoa, tratava ela muito bem. Eles jantavam quase todas as noites juntos e ele fazia companhia para ela. E apesar de todas as pessoas que conheciam o Jeffrey achar que ele era uma pessoa, que ele era um homem estranho, assim, muito pelo fato dele ser muito introspectivo e estar ali sempre muito sozinho no mundo dele. Já na vida adulta ele conseguiu se camuflar de certa forma bem na sociedade. Mesmo nos trabalhos que ele teve, nos empregos, ele passava quase que despercebido. Até que acontecia alguma coisa e ele era demitido ou ele saía do trabalho. Tanto que as pessoas que conviveram com ele ali na vida adulta, que tinham algum contato, que conheceram o Jeffrey, elas jamais confiaram do crime que ele tinha cometido. Basicamente, elas só achavam que ele era um pouco estranho, mas não que tivesse algo de errado com ele. Já na vida adulta do Jeffrey, o contato dele com a mãe dele foi quase que zero, principalmente por parte dela. Já o pai, ele tentava ali se manter presente na vida do filho e ele percebia que tinha algo de diferente com o filho dele, essa dificuldade dele de fazer amigos e de estabelecer relações com outras pessoas. E ele sentia que o filho meio que não tava sem rumo na vida, não sabia o que fazer da vida. Então ele tentava sempre ajudar ali com os problemas que o Jeffrey tinha. Porém, tudo que ele tentava fazer parecia que falhava. Ele, por exemplo, tinha tentado fazer com que o Jeffrey fosse para a universidade, ele foi, mas acabou desistindo. Ele se alistou no exército, mas foi dispensado.
Então o pai ele sentia que o Jeffrey nunca se encaixava e nunca conseguia fazer amigos. E a avó também incentivou muito o Jeffrey, ela tentava ajudar ele, ela incentivou ele à igreja, tentou fazer com que ele parasse de beber, porque o Jeffrey ele bebia muito. E por um tempo até que ela conseguiu que ele frequentasse a igreja e que ele tentasse mudar algumas atitudes dele. Inclusive ele conseguiu um emprego. Então assim, o Jeff parecia que ele tentava, ele aceitava essas ajudas, tanto da avó quanto do pai. Entretanto, parecia que ele não conseguia se manter na linha por muito tempo. Então, em 1982, nessa época ele ainda morava ali na casa da sua avó, ele foi detido por se expor de forma inadequada em uma feira que teve ali na cidade. E mais tarde, em 1986, ele foi detido novamente, dessa vez por atentado ao pudor, porque alguns jovens eles denunciaram que o Jeffrey ele se tocou inapropriadamente na frente deles. E ele cumpriu 10 meses de prisão por esse crime. Já em 1987, o Jeffrey ele frequentava alguns bares ali da região, e esses bares eram conhecidos por ter um público homossexual. E é dito que, na verdade, o Jeffrey ele era muito carismático, ele chamava bastante a atenção dos outros homens. Então ele tinha relações casuais com diversos homens e é dito que mesmo eles consentindo, querendo ter relações com o Jeffrey, ele costumava drogá-los. Então, em uma dessas ocasiões, ele diz não lembrar o que aconteceu. Ele teve ali uma espécie de apagão, mas ele acordou num quarto de hotel e o homem que estava junto com ele estava sem vida. O Jeff ele diz que não lembra o que aconteceu, mas que ele acredita sim que ele teria tirado a vida desse outro homem. E dessa vez ele não estava em casa, como naquele primeiro acidente em que ele tirou a vida do Steve. Então ele resolveu ir até uma loja de departamentos, comprar uma mala, e ele colocou esse corpo na mala. Inclusive ele conta que quando ele estava tirando o corpo, tirando a mala do hotel, um funcionário do hotel ajudou ele a carregar essa mala e ele teria brincado assim, perguntando: nossa, por que tá tão pesado? O que você tá carregando? Um corpo? E o Jeff teria respondido rindo que sim, era um corpo. E a primeira vítima do Jeffrey tinha sido o Steven Higgs. E por coincidência, esse outro homem, essa segunda vítima, também se chamava Steven Tuomi. E o Jeffrey não teria tirado a vida de ninguém nesse intervalo de tempo, teria sido ali um período de 9 anos. Bom, ele levou essa mala até o porão da casa da sua avó. E depois ele começou ali um processo que acabaria se tornando rotineiro nos seus crimes. Ele abria os corpos, separava os corpos em pedaços, às vezes ele tirava alguns órgãos e algumas vezes usava também ácido nos ossos, até descartar os restos mortais. Entretanto, ele guardava algumas partes que ele considerava ali as partes favoritas dele, do corpo de cada vítima, que poderiam ser as mãos, a parte genital ou mesmo a cabeça. Já em janeiro de 1988, o Jeffrey conheceu um menino chamado James. Ele tinha apenas 14 anos. E o James ele estava em frente a um desses bares e o Jeff convenceu o menino a ir junto com ele até a casa da sua avó. E lá ele drogou o menino, abusou dele e o estrangulou, tirando a sua vida. Depois ele manteve o corpo do menino no porão da casa até que ele começou a separar as partes e acabou descartando no lixo. E os restos mortais do James eles nunca foram encontrados. E isso acabou sendo uma rotina por Jeffrey. Ele ia aos bares, ele escolhia uma vítima, ele atraía essa vítima até a casa dele, então ele as drogava, abusava da vítima e depois tirava a vida, geralmente por estrangulamento. E ele costumava perguntar nos bares, quando ele começava a conversar com os homens, como que tinha sido quando eles se assumiram como homossexuais, como é que a família tinha reagido. Então, se o homem dissesse que a família tinha dado apoio ou qualquer coisa assim, tivesse uma resposta positiva, ele imaginava que essa pessoa talvez não fosse uma boa vítima. Ele preferia pessoas que dissessem que a família não aceitou bem e que ele teve que se distanciar do resto da família ou algo assim, porque ele entendia que dessa forma iam demorar mais tempo para dar falta da vítima e para procurar por essa pessoa. E era bastante comum que ele abusasse das vítimas mesmo depois delas já estarem sem vida. E com o passar dos anos, acabou sendo até uma preferência dele abusar das vítimas depois que elas já tivessem perdido a vida.
E então ele sempre fazia aquele processo que eu mencionei anteriormente, da separação ali das partes dos corpos, quase uma dissecação e o descarte. E a avó do Jeffrey, ela não descia até o porão, então ela nunca percebeu que aqueles corpos estavam lá. Porém, ela começou a sentir um mau cheiro vindo do porão e ela costumava reclamar sobre isso com o Jeffrey. Então ele dava as mais diversas desculpas para isso. Ele dizia que tinha encontrado um animal morto lá, ou que ele estava fazendo taxidermia, que é basicamente o empalhamento de animais. Então com isso ele ia meio que enrolando ali a avó, porém ela cada vez mais estava sentindo mau cheiro vindo do porão e ela costumava reclamar isso com ele. E como não foi solucionado, ela chegou até a chamar o pai dele, o filho dela, o Lionel, para verificar o que estava acontecendo lá no porão, de onde que vinha esse mau cheiro. Porém, quando o Lionel foi verificar, ele não encontrou nada demais lá no porão. E o Jeffrey, ele falou que estava fazendo taxidermia, então o pai acabou acreditando nisso. E uma das vítimas do Jeffrey, ela conseguiu sobreviver, muito possivelmente, porque a avó do Jeffrey, ela teria acordado no meio da noite. E ela foi até a sala e viu que esse homem estava lá desacordado. Então Jeffrey deu uma desculpa, disse que tinha conhecido esse homem numa festa e que estava tentando deixar ele sóbrio. Então, por conta disso, é possível que o Jeffrey não tenha seguido em frente com o plano dele. E essa vítima acabou sendo liberada, ela voltou para casa, porém ela percebeu que tinha sido drogada e denunciou o Jeffrey por conta disso. E ele lembrava onde era a casa da avó do Jeffrey, então ele relatou para a polícia onde é que ficava e a polícia foi até lá conversar com o Jeffrey. E a polícia acabou acreditando na história que o Jeffrey contou e não na história da vítima. E essa vítima era um homem negro, então o Jeffrey pode ser que tenha entendido que a palavra dele valia mais do que a de um homem negro. E isso pode ter tido também ali uma influência nos crimes que o Jeffrey cometeria no futuro. Tendo em vista que esse homem ele não tinha nenhuma passagem pela polícia nem nada assim, e o Jeffrey ele já tinha algumas passagens pela polícia. E mesmo assim a polícia preferiu acreditar na palavra dele. Bom, ele continuou morando com a avó dele, ele morou ao todo ali na casa durante 6 anos. Até que em 1988 a avó ela já não aguentava mais aquele cheiro ruim e ela também não gostava do fato do Jeffrey levar quase que diariamente homens lá para casa dela. Então ela pediu para que ele saísse da casa. Então foi aí que ele foi morar em um apartamento em Milwaukee, West Side. E esse bairro onde o Jeffrey foi morar, ele era um bairro que os moradores eram predominantemente negros. Então a polícia mais tarde questionaria o Jeffrey se isso não teria sido uma escolha proposital dele, por conta do policiamento ser mais baixo nessa região. Era um bairro onde a maioria dos moradores eram pessoas carentes. Então era mais fácil, por exemplo, para ele pagar uma bebida e atrair essas pessoas até o apartamento dele. E teve uma época ali que ele começou a convidar os homens para... Ele dizia que era fotógrafo e convidava esses homens para ir até o apartamento dele para fazer umas fotos, posar como modelo. E então ele daria uma certa quantia em dinheiro. Então eles acreditavam que ali naquele bairro era mais fácil para o Jeffrey agir, ou seja, aquelas pessoas elas estavam mais vulneráveis. E também levaram em conta aquela experiência que o Jeffrey teve anteriormente, em que a palavra dele tinha valido mais do que a da vítima, que era um homem negro. Porém, o Jeffrey ele sempre negou isso e ele disse que ele foi morar naquele bairro porque os aluguéis lá eram mais baratos e ele não tinha condição de pagar algo melhor. E o Jeffrey ele foi acusado de drogar e abusar de um menino de 13 anos. E esse menino ele conseguiu fugir e denunciou o Jeffrey. E dessa vez ele foi a julgamento por conta desse crime e ele pegou uma pena de 1 ano, porém ele cumpriu apenas 10 meses. E durante esse período ele podia sair para trabalhar. E apesar do Jeffrey ele ser considerado ali por quase todo mundo como um homem estranho, uma pessoa estranha, ele tinha uma boa aparência. Então é possível que algumas pessoas fizessem vista grossa para as coisas que aconteciam, por essas denúncias que eram feitas em relação a ele. Também por conta disso, então eles meio que amenizavam ali, achavam que ele não era capaz de ser a pessoa cruel que na verdade ele era. Lembrando que até então, os crimes que eles tinham conhecimento, nenhum deles envolvia ali ele ter tirado a vida de alguma pessoa. Bom, e novamente o pai do Jeffrey, ele se manteve ao lado do filho. E não é como se o pai passasse a mão na cabeça do filho ou qualquer coisa assim, pelo contrário, ele repreendia o Jeffrey dentro do possível, afinal o Jeffrey já era um homem adulto.
mas ele tentava ali ajudar o filho a solucionar os problemas dele e a se tornar uma pessoa melhor. Ele entendia ali que o Jeffrey era filho dele, então era uma responsabilidade dele, e ele sentia que ele não podia desistir do filho. E o Lionel, ele realmente tentava colocar ali o Jeffrey no caminho certo. Então, depois de sair da prisão, o Jeffrey estava morando naquele bairro em Milwaukee que eu mencionei antes. Então, ele conhece um homem chamado Tony. O Tony, ele tinha 31 anos de idade. E o Tony, ele era deficiente auditivo e ele tinha um sonho de ser modelo. O Tony, na verdade, ele morava na cidade de Madison, mas ele ia algumas vezes ali a Milwaukee, porque a família dele morava lá. Então, ele ia lá para visitar a sua família. Ele era muito próximo de toda a família dele. Era bastante comum que o Tony ele fosse visitar a mãe dele. E a mãe disse que ele era um filho muito responsável, ele era muito carinhoso. Então, quando o Tony foi visitar a mãe e ele acabou desaparecendo em meio a essa visita, eles sabiam que tinham algo de errado, que o Tony ele não iria embora assim, sem se despedir. Então, a família faz uma denúncia de desaparecimento. Mas é dito que a polícia ela não levou muito a sério, não investigou muito essa denúncia. Talvez também pelo fato do Tony ele ser um homem adulto. Mas a família começou a procurar pelo Tony e eles espalharam diversos cartazes de desaparecimento com a foto dele e com algumas informações. E o Jeffrey ele tinha tirado a vida do Tony, quase da mesma forma que ele fez anteriormente. Porém, a gente pode dizer que o crime contra o Tony, ele foi meio que uma divisão nos crimes do Jeffrey. Isso porque, no caso do Tony, ele resolveu experimentar a carne da sua vítima. E dali em diante, ele sempre consumiria a carne das vítimas. Também é possível que o fato do Tony ser modelo tenha dado aquela ideia pro Jeffrey de fingir que ele queria tirar foto das potenciais vítimas, e então ele começou a usar essa história de que ele era fotógrafo e perguntar para os homens se eles não queriam servir como modelo para ele. E como eu já disse, ele costumava abusar dos corpos por algum tempo, mesmo depois deles terem perdido a vida. E muitas vezes ele colocava esses corpos na banheira do seu apartamento e ele enchia essa banheira com gelo. Então, para que o gelo não derretesse mais rapidamente, quando ele ia tomar banho, ele tinha que tomar banho de água fria. E ele mantinha esses corpos lá, por exemplo, se o crime tinha acontecido durante a semana, ele mantinha praticamente a semana toda o corpo lá, até que chegasse o fim de semana. Então, como no fim de semana ele não trabalhava, ele tinha mais tempo livre, ele usava esse tempo para fazer todo aquele processo que eu já mencionei anteriormente, que ele fazia com os corpos. Bom, o Jeffrey morava no apartamento 213, e no apartamento ao lado morava uma vizinha chamada Pamela. E ela ouvia umas movimentações estranhas vindas do apartamento, então ela começou a ficar bem desconfiada. Sem falar no cheiro que vinha pro apartamento dela e vinha do apartamento do Jeffrey, então ela reclamou por diversas vezes dessa questão do cheiro. Mas novamente o Jeffrey ele sempre dava uma desculpa, ele dizia que era uma carne que tinha estragado, que a família dele tinha mandado uma quantidade muito grande de carne para ele e que a carne tinha estragado, ou ele sempre tinha uma desculpa. Ela chegou a relatar que algumas vezes ela ouviu gritos e ela também mencionou que ela ouvia alguns barulhos assim de ferramentas como furadeira e eram em horários bem estranhos, como de madrugada. A Pamela, ela relatou que o Jeffrey, ele distribuía sanduíche para os seus vizinhos e que ela acredita que esses sanduíches eram feitos com carne humana. Então, em uma ocasião, chegou um morador novo ao prédio e ela teria visto esse morador ali conversando com o Jeffrey. E depois disso, ela não teria mais visto esse morador pelo prédio e ela percebeu que a caixa de correio desse morador estava cheia, ou seja, que ele não estava pegando ali as suas correspondências. Então ela avisou o síndico do prédio e os dois foram até o apartamento desse homem verificar se estava tudo bem. E eles bateram na porta até para entregar-lhe as correspondências, porém ninguém respondeu. E ela chegou a fazer algumas ligações para a polícia para denunciar ali as coisas que ela via e mesmo a questão do mau cheiro vindo do apartamento e diversas coisas que ela considerava estranho. E tinha uma outra vizinha chamada Glenda. E ela morava no prédio ao lado do prédio em que o Jeffrey morava. E a Glenda, digamos assim, que era uma daquelas vizinhas que gostava de saber da vida dos vizinhos. E a Glenda, ela também já tinha reparado algumas coisas um pouco estranhas em relação ao Jeffrey.
Mas o que ela achou mais estranho foi o dia que a filha dela e a sua sobrinha, elas viram um menino, tinha saído correndo ali do prédio do Jeffrey e ele estava sem roupa e pedindo por socorro. A filha dela então ligou para a polícia e contou o que tinha acontecido e a polícia nessa ocasião foi até o local. Esse jovem ele chamava Konerak, ele tinha 14 anos de idade e o Jeffrey tinha convencido esse menino a ir até o apartamento dele para fazer algumas fotos, então ele teria drogado o menino e abusado dele. E ele tentou fazer uma espécie de lobotomia com esse menino. A ideia do Jeffrey era fazer com que as suas vítimas, na verdade, se mantivessem vivas, porém não conscientes o suficiente para ir embora e abandonar ele. Nas palavras dele, ele queria que as vítimas se tornassem ali uma espécie de zumbi. Então ele estaria ali fazendo essa tentativa utilizando uma furadeira. E ele teria parado para ir comprar mais bebida. E quando ele saiu do apartamento para comprar as bebidas, o jovem, sabe-se lá como, conseguiu fugir e chamar por ajuda. E como eu disse, os policiais eles tinham ido até o local. E quando os policiais estavam lá, o Jeffrey teria voltado com as bebidas. E ele disse para os policiais que, na verdade, aquele menino ele tinha 19 anos e não 14. E que eles eram namorados e que ele morava ali no apartamento com ele. E o menino estava em uma condição tão ruim que ele não conseguia nem falar direito, ele não conseguia nem formular uma frase. E então os policiais eles acabaram, sabe-se lá por quê, acreditando na palavra do Jeffrey. E eles, inclusive, ajudaram o Jeffrey a levar o menino de volta para o apartamento. E eles chegaram a entrar no apartamento do Jeffrey e, apesar do cheiro, que provavelmente o Jeffrey deu aquela desculpa de carne estragada ou qualquer coisa assim, os policiais não viram nada demais e simplesmente deixaram o menino lá e foram embora. O Jeffrey ele teria alegado ali que o menino, no caso ele disse que tinha 19 anos, era namorado dele e que ele costumava beber demais, por isso que ele estava naquele estado. E que a cabeça dele estava sangrando por conta do uso da furadeira, mas ele disse que a cabeça dele estava sangrando porque ele tinha caído, porque como ele estava bêbado, ele tinha caído ali, se acidentado, por isso que estava sangrando. E apesar dos policiais, sabe-se lá por que, acreditarem nessa história, a vizinha e a filha não acreditaram nisso. E inclusive a filha dela ela já tinha visto aquele menino, assim, conhecia ele de vista, então ela sabia que ele não tinha 19 anos. E segundo essa vizinha, era bastante óbvio que, pela aparência, dava para perceber que se tratava de um menino e não de um homem de 19 anos. E, obviamente, o Jeffrey, depois do menino voltar para o apartamento dele, ele tirou a vida dele. E esse menino, ele era irmão daquela vítima do Jeffrey que ele tinha abusado, do qual ele tinha cumprido aquela pena de 10 meses. E não fica claro se o Jeffrey, ele sabia que esses dois meninos eram irmãos, ou também se esse menino sabia que o Jeffrey era o homem que tinha abusado do seu irmão. Algumas fontes dão a entender que sim, porém eu acho muito estranho que ele aceitasse ir para casa do Jeffrey e tirar as tais fotos, da mesma forma que o irmão tinha aceitado e depois acabou sendo abusado. Então isso não faz muito sentido. Agora, se o Jeffrey tinha conhecimento de que os dois eram irmãos, aí eu já não sei. E a vizinha ela ficou tão preocupada com o menino que ela chegou a ligar algumas vezes para a polícia. Na verdade, ela é conhecida por ligar muitas vezes para a polícia para reclamar de diversas situações ali, principalmente envolvendo o Jeffrey. Então, não sei se talvez por isso a polícia também não tenha dado muita importância, porque como ela ligava com muita frequência, eles achassem que talvez ela fosse neurótica ou algo assim. Mas o fato é que ela ficou muito preocupada, ligou para a polícia e a polícia disse para ela que já tinha sido tudo resolvido, que eles tinham confirmado que os dois eram mesmo namorados, então que era para ela não se preocupar. Mas em geral, não só as reclamações dela, mas também de outros vizinhos que também ligavam para fazer denúncias em relação a coisas que eles percebiam ali de estranho no prédio. Pareciam que a polícia não dava muita importância para nenhuma dessas denúncias. E muito foi questionado depois se parte disso não era pelo fato do Jeffrey ser um homem branco. E apesar dele ser um homem branco ali num bairro predominantemente de moradores negros, ele obviamente chamava muita atenção, mas ele também conseguia ser muito discreto, principalmente porque ele não tinha ali muito contato com as pessoas fora do prédio dele.
exceto nos bares, que era onde ele ia buscar as vítimas, mas na rotina do dia a dia dele, ele não tinha ali muito contato com as pessoas, então ele meio que passava despercebido. Mas muito foi questionado isso, por se tratar ali de uma região bastante humilde e dos vizinhos serem negros. Será que isso não teve ali uma relevância pro fato da polícia dar mais valor à palavra do Jeff do que de todas as reclamações dos vizinhos? O fato é que o Jeff ele continuou fazendo vítimas. E ele tinha algumas vítimas que ele conheceu, por exemplo, no ponto de ônibus ou em outros lugares, mas basicamente o processo dele era o mesmo. Ele costumava conhecer a maior parte das vítimas no bar, então ele dava alguma desculpa, convencer eles para ir até o apartamento dele e lá ele tirava a vida delas. E com essas últimas vítimas, além da parte do canibalismo, ele também tinha tentado fazer aquela espécie de lobotomia. Então, somente no dia 22 de julho de 1991, um homem chamado Tracy Edwards, ele sai correndo do apartamento do Jeffrey e ele grita por socorro. Estava ali correndo desesperado na rua, ele acaba encontrando uma viatura da polícia, então ele explica o que tinha acontecido e no momento ele estava com uma algema num dos punhos e ele diz que o Jeffrey tinha tentado tirar a vida dele. E como o homem estava ali praticamente nu e com aquela algema presa ao braço, os policiais eles tiveram que levar ele de volta até o apartamento para ver se conseguiam a chave e para verificar a denúncia dele. Chegando lá, o Jeff também deu a desculpa de que não, que eles estavam tendo ali uma relação e que ele ficou meio apavorado ou qualquer coisa assim. Porém, os policiais eles entram no apartamento e obviamente o Jeff ele não tinha a chave da algema porque ele tirava ali a algema das vítimas cortando. Porém, quando eles chegam no apartamento, eles sentem o cheiro que era muito forte e eles também acabam encontrando algumas fotografias. E o Jeff ele costumava ali fotografar suas vítimas durante aquele processo que ele separava as partes do corpo e tirava alguns órgãos. Então, tinham fotos das vítimas em algumas partes do corpo ou mesmo dessas partes do corpo. E a princípio o policial que encontrou as fotos achou que aquilo não era de verdade, não é? Mas ele percebeu que o cenário, o fundo, o apartamento onde tinham sido feitas aquelas fotos era naquele apartamento onde ele estava. E então os policiais eles acabam ali detendo o Jeffrey e eles procuram mais coisas no apartamento e eles acabam encontrando inclusive uma cabeça dentro da geladeira. Só então eles percebem a dimensão do que eles tinham encontrado e o Jeffrey ele acaba sendo acusado de todos aqueles crimes. No apartamento depois a polícia também encontra mais partes de corpos e também tinha um barril onde tinham restos de algumas vítimas que estavam sendo dissolvidos em ácido. E o Jeffrey ele também guardava todas as identidades das suas vítimas, então isso também foi encontrado no apartamento dele. E ao todo o Jeffrey ele tinha tirado a vida de 17 homens. E quando ele foi preso, perguntaram se ele queria ligar para alguém e ele falou que queria falar com seu pai. E mais uma vez o pai do Jeffrey ele não abandonou o filho e ele foi até a prisão visitar o Jeffrey. E lá ele teve que ouvir dos policiais as coisas horríveis e cruéis que o filho tinha feito com todas aquelas vítimas. E só então que o pai se deu conta que o problema do Jeffrey era muito maior do que ele podia imaginar e que já não tinha mais esperança de fazer com que o filho fosse uma boa pessoa ou seguisse ali um bom caminho. E ao mesmo tempo que ele se sentiu muito culpado, ele também não conseguia entender aonde que ele tinha errado na criação do Jeffrey. E ele, junto com o advogado, acabaram convencendo o Jeffrey a alegar insanidade. Apesar de que o Jeffrey ele não se considerava insano, ele não achava que tinha qualquer doença mental. Ele inclusive falou para os investigadores que ele não ouvia vozes nem nada assim. E ele acreditava que ele estava assim são durante todos os crimes. O Jeffrey ele também declarou que a motivação dos seus crimes elas não envolviam ódio, que ele não sentia nenhum tipo de ódio ou sentimento negativo em relação às suas vítimas. E ele também declarou que ele acreditava que ele devia ter sua vida tirada por conta dos crimes que ele cometeu. Porém, não existia pena capital no estado de Wisconsin. O Jeffrey ele foi considerado são e ele foi a julgamento em janeiro de 1992,
onde foi sentenciado a 15 penas de prisão perpétua. E ele foi acusado, na verdade, apenas de 15 dos 17 homicídios. E ele também não foi acusado da tentativa de homicídio do Tracy Edwards, que foi essa última vítima que conseguiu fazer com que a polícia descobrisse ele. Isso por conta da gravidade das demais acusações. E sempre que ele lembrava de algum detalhe dos crimes, ele chamava os investigadores para contar ali o que ele tinha lembrado. E ele também chegou a dar uma entrevista depois, quando ele já estava na prisão, para uma emissora de TV, onde ele falou abertamente sobre tudo o que tinha acontecido. E quando ele esteve preso, ele pediu para ser batizado. E o pai do Jeffrey escreveu um livro sobre o filho, que se chama A História de um Pai. E outros livros também foram escritos por outras pessoas sobre esse caso. E vocês provavelmente também ouviram falar que essa semana estreou uma série na Netflix sobre o Jeffrey Dahmer. Bom, o Jeffrey ele perdeu a vida na prisão em 28 de novembro de 1994. Ele estava com 34 anos. E ele teve a sua vida tirada da mesma forma que ele tirou a vida da sua primeira vítima, com um peso de academia. Ele estaria ali limpando uma sala de esportes da prisão junto com outros 2 detentos, quando um deles, que sofria de esquizofrenia, acertou ele com esse peso. E é dito que o outro detento, ele também foi agredido da mesma forma e teve a sua vida tirada. É dito que ele tinha diversas marcas nas mãos e nos braços que demonstravam que ele tinha tentado se defender dos golpes, porém o Jeffrey ele não apresentava nenhum sinal de defesa. E a mãe do Jeffrey, ela queria que o cérebro dele fosse estudado, porém isso foi negado e o corpo dele acabou sendo cremado. E a mãe do Jeffrey, a Joyce, ela perdeu a vida no ano 2000 por conta de um câncer de mama. Ela estava com 64 anos. What was he like as a young boy before school? Wonderful. I thought he was wonderful. He was fun. We did all the normal things that people do. It's hard to be asked questions that go back 30-some years when you never expected that anything but good would happen in your family. Were there ever any early signs of trouble with Jeff? If there had, Looking back on it today, were there? no. What would you look for? If I'd seen something that had been a clue of any kind, I'd like to think that I would have done something about it immediately. No, there wasn't anything unusual about Jeff. He was a normal young boy. E o pai do Jeffrey, ele ainda é vivo. E o irmão do Jeffrey, o David, que recebeu esse nome do Jeffrey, ele acabou mudando o seu nome. E esse edifício em Milwaukee, onde aconteceram a maior parte dos crimes, ele foi demolido e hoje é apenas um terreno vazio. E as vítimas do Jeffrey foram, desculpe se eu pronunciar o nome errado, mas foram Ricky Biggs, de 33 anos, Joseph Bradhoft, de 25 anos, Jamie Doxtator, de 14 anos, Richard Guerreiro, de 25 anos, Anthony Hughes, de 31 anos, Oliver Lacey, de 23 anos, Errol Lindsay, de 19 anos, Ernest Miller, de 22 anos, Anthony Sears, de 26 anos, Conerak, de 14 anos, Edward Smith, de 28 anos, Kurtz, de 18 anos, David Thomas, de 23 anos, Matt Turner, de 20 anos e Jeremy, de 23 anos. Além do Steve Hicks e do Steve Tuomi, que foram aquelas 2 primeiras vítimas. E esse caso, ele obviamente deixou uma marca na cidade de Milwaukee e em todos os Estados Unidos, talvez até mundialmente. E é claro que esses crimes, eles foram muito cruéis e todo o processo que o Jeffrey ele fazia com os corpos e também a questão dele consumir a carne das suas vítimas. Eu acho que tudo isso, obviamente, choca muito as pessoas. Mas uma coisa que tanto os investigadores como todas as pessoas que tiveram ali contato com o Jeffrey, eles mencionam
é que talvez o mais apavorante seja que ele não parecia um criminoso. Quando você conversava com ele, ele parecia uma pessoa normal. E talvez o fato disso, de uma pessoa que pareça normal, seja capaz de cometer tais atrocidades, seja o mais apavorante. Hi, Jeff. Sherry, how are you? Good to see you. Good to see you. Hi, Jeff. Mr. Phillips. Hi, Mr. Phillips. How are you? Nice to see you. You've been spending the last few days with your folks, Great. talking about a lot of different things. Hey, you're lucky it came up on a day when there's no snow. It was snowing like crazy all weekend. Is that right? Yeah. How are things going here for you? Slow and steady. Your dad comes here to visit about once a month, but I get the impression that the two of you don't talk a lot about everything that happened, about the crimes in particular. No, we don't discuss that because it's been gone over so thoroughly in the papers and the media that there's just really no point in going into any in-depth talks about it. We talk about our family, home, how things used to be, what prison life is like here now, and try to keep things as light and upbeat as possible. Is it hard for you to go back and talk about those things? No, not the good things. In fact, it gives me a sense of comfort to talk about the few good times there were in the past. E a maioria dos especialistas e das pessoas que conversaram ali com o Jeffrey, eles acreditam que o Jeffrey, ele era são, que ele não tinha nenhuma doença mental, e sim que ele era cruel. E segundo o Jeffrey, aquelas primeiras vítimas, na verdade, tinham sido acidentais, e que ele acabou ganhando meio que um gosto por aquilo que ele estava fazendo. Então aquilo acabou se tornando uma obsessão para ele. Ele sentia que ele tinha que abrir o corpo das vítimas e fazer todo aquele processo que ele fazia toda vez. E os especialistas, eles acreditam que o Jeffrey ele sentia muito mais prazer nesse processo depois que a vítima já tinha perdido a vida do que em tirar a vida da vítima em si. I can sort of see a fascination for, wanting to see or for looking at the insides of animals, say for the first time. After you did it one time, what more is to be gained by looking at another dog's inside, the second or the third? I don't know. It became a compulsion, and it switched from animals to humans. I still don't understand it. I don't know why. Why the cannibalism? It made me feel like they were a permanent part of me. Besides the just mere curiosity of what it would be like, it made them feel that they were a part of me, and it gave me a sexual satisfaction to do that. Was it the killing that excited you, or is it what happened after the killing? No, the killing was just a means to an end. That was the least satisfactory part. I didn't enjoy doing that. That's why I tried to create living zombies with uric acid in the drill, but it never worked. No, the killing wasn't the objective. I just wanted to have the person under my complete control, not having to consider their wishes, being able to keep them there as long as I wanted. It's not easy to say that, but that's what the motive was. I'm glad that I'm in a position now where I don't feel the compulsion to do these things. I'm glad that it's over. Any words I say to the victims' families are just going to seem trite and empty. I don't know how to express the regret, the sorrow, that I feel for what I've done for their sons. I can't find the right words. E esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e me contem se vocês já conheciam essa história
do Jeffrey Dahmer, que é uma história muito bizarra. E também se vocês já assistiram a série no Netflix, me conta o que vocês acharam. E até o próximo vídeo.